Que lamentável, gente. Em menos de 15 dias, no máximo 15 dias, já são 5 mortes de pessoas no Piauí vítimas de descarga elétrica. Nós vamos conversar sobre esse assunto um pouco mais agora com o pessoal do Corpo de Bombeiros. É muito risco, não vale a pena, Gorete. Muitas dessas pessoas que acabam perdendo a vida são profissionais autônomos, como esse de ontem, que também se arriscam sem utilizar equipamentos de segurança. Infelizmente, não dá para brincar com isso. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Realmente não. Todo cuidado é pouco quando se trata de eletricidade. Se a gente não tem habilidade, pior ainda, né? O cuidado deve ser redobrado. A gente vai conversar agora com a Major Nájera Nunes, aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo para a gente justamente essas medidas preventivas, né? Começando em casa mesmo. Muitas vezes você se arrisca a trocar uma lâmpada, a fazer qualquer procedimento em casa sem ter nenhuma habilidade, achando que aquilo ali é comum e de repente pode sofrer um choque, né? Que medidas que devem ser adotadas diante de qualquer situação de risco? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É exatamente isso, é o excesso de confiança. Muitas vezes nós achamos que são atitudes simples, como o ato de trocar uma lâmpada, e não tomamos as devidas precauções, que é, por exemplo, mesmo para trocar uma simples lâmpada, o ideal é que a gente vá e desligue a chave de energia condutora para aquele ponto, para a lâmpada. Hoje em dia já existem no quadro de distribuição da maior parte das casas, pelo menos as mais novas, a distribuição do quadro de energia onde existem chaves para regiões da casa separadas. Então você não precisa desligar a chave geral, mas é daquela área que você vai mexer. Se você não tem habilidade para isso, o ideal é que você procure uma pessoa que já tenha experiência nessa área. Eletricistas, engenheiro eletricista, técnico eletricista, dependendo do tamanho da intervenção que você queira fazer na sua casa, no seu estabelecimento comercial. E procurar pessoas de confiança, que já tenham bastante experiência nessa área, porque existem pessoas que que dizem ser eletricista, mas é que aprenderam ali na prática, muitas vezes não passaram nem sequer por um curso técnico e não sabem algumas precauções essenciais para isso e acabam incorrendo nesses acidentes. A gente viu inclusive no final do ano 2 mortes de pessoas, né, eletrocutadas envolvendo água, né, o que é um grande condutor, na verdade, de eletricidade. Em casa também há muitos riscos nesse sentido. O que deve ser feito? Isso, a gente tem que lembrar que a água é uma excelente condutora de eletricidade. E aí nos preocupamos principalmente agora nesse período de chuvas, em que a gente transita pela cidade. E às vezes a gente passa por áreas alagadas, muitos pedestres, e não percebem que em algum lugar pode ter um fio desencapado conduzindo energia para aquela água. E como ela é excelente condutora, então ela vai conduzir por alguns metros aquela eletricidade. Então a pessoa que toca naquela água em algum ponto um pouco mais distante daquele ponto vai ser eletrocutado também. Então o ideal é que quando existir contato de água com algum eletrodoméstico, tiver essa possibilidade, você desligue todos os eletrodomésticos. Por exemplo, quando vai chover, desliga todos os eletrodomésticos da casa, inclusive a geladeira. Desligue até porque você vai estar protegendo o seu eletrodoméstico, evitando a perda e protegendo a si próprio, porque se você vai ter o contato com aquele eletrodoméstico e há uma descarga elétrica naquele momento, você está correndo risco de eletrocução. Inclusive os chuveiros. Muita gente, é mito, é verdade? Não, é verdade. Evita, inclusive, a utilização dos chuveiros, porque pode ser um condutor de descarga elétrica. A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Bom, eu tenho aqui 2 perguntas práticas aqui para o dia a dia das pessoas, Major Nájera. Queria saber, primeiro, a senhora falou para desligar todos os eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Quero saber se vale para celular também, porque mesmo durante a chuva muita gente fica carregando o celular e até ao carregar utilizando enquanto está chovendo. E sobre passar na rua e eventualmente não enxergar algum fio e infelizmente sofrer um choque, uma descarga elétrica e acabar até perdendo a vida, porque isso é muito fácil de ser fatal. Nós temos também um caso essa semana em São Paulo de um homem que passou próximo a um poste que estava energizado, acabou sofrendo essa descarga e morreu. Cenas que nós já vimos acontecer também aqui em Teresina. Então, muito bom alertar a população sobre isso, né?
Isso, com certeza. O uso do aparelho celular sem estar ligado à corrente elétrica, tudo bem, não tem problema. Mas ele estando ligado à corrente elétrica, então ele vai ser condutor de eletricidade, você está correndo risco de sofrer eletrocução também. Então, não utilizar, mesmo que não esteja chovendo, o celular, estando carregando, não deve ser utilizado. E Tá correndo risco de chover, eu estou observando que está bonito para chover, procure abrigo, porque a gente corre esse risco de passar por algum poste energizado, passar por algum local que tenha um fio caído e ser eletrocutado também. O ideal, então, é que a gente procure abrigos seguros, né, não instáveis, não debaixo de árvores que também são condutoras, né, podem atrair os raios. Então, abrigos seguros dentro de sua residência, de um estabelecimento comercial, onde todos os eletrodomésticos estejam desligados e esperar o nível das águas baixar, que você vai ter visibilidade dos locais por onde você vai transitar. Muito obrigada, portanto, a Nájera Nunes, major aqui do Corpo de Bombeiros, ajudando a gente a ter mais medidas preventivas diante dessas situações de risco constantes. Nádia.